E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo. Oi, eu sou Alessandro Pinon, docente, pesquisador, consultor de marketing e comunicação e gestor de marketing da Gráfica JB. Gosto de cultura pop e de estudar cibercultura. Estarei aqui com vocês no Graphcast JB, afinal, impressão é tudo. Olá, eu sou Júlia Oliveira, jornalista em formação e apaixonada por comunicação. Faço parte da equipe de marketing da Gráfica JB e vou estar aqui com Alessandro Pinon no podcast de hoje falando sobre escolha de papéis. Criado na China durante o século II, o papel tem um consumo médio anual de aproximadamente 400 milhões de toneladas. Cotidianamente, utilizamos o papel em muitas atividades: escrever, imprimir, desenhar, embalar. E na indústria gráfica, esse uso anda de mãos dadas com os serviços oferecidos: folhetos, cartazes, revistas, livros e embalagens. Para conversar conosco sobre o tema, recebemos Fitzgerald de Medeiros, que é supervisor administrativo de vendas. Seja bem-vindo, Fitz. Muito obrigado. É um prazer enorme, né, participar desse bate-papo, né, e levar o conhecimento adquirido nesses 35 anos, né, junto ao mercado papeleiro, onde nós já tivemos o prazer de trabalhar em 2 fábricas de papel e aprendemos um pouco, né, e vimos o quanto, né, esse mercado e esse, vamos dizer assim, processo industrial, né, tem evoluído e tem se atualizado no respeito ao meio ambiente. Massa, ótimo, que bacana. E isso já é uma introdução da nossa primeira pergunta. Como se dá a produção de papel, Fitz? Serão 2 perguntas numa só. Como se dá a produção de papel e se há desmatamento para o papel que usamos no dia a dia? Essa é uma questão bem interessante. Há aproximadamente uns 20 anos atrás, né, era uma situação muito complexa, né, e que, graças a Deus, hoje no Brasil, a gente não conhece nenhum fabricante de papel e celulose que use dessa ferramenta de desmatamento de floresta nativa para a produção de papel. Todos, sem exceção, produzem papel e celulose a partir de florestas remanejadas. Então, obviamente que no passado, essas florestas, com certeza, partiram de florestas nativas, mas foi dado um basta e hoje todos eles, inclusive, têm processo muito avançado de reflorestamento. Tá? Então, é uma coisa muito saudável e que no Brasil isso é muito latente. Interessante isso, né? A forma de fazer papel, né, varia de fabricante para fabricante, né? A matéria-prima básica no Brasil são 4 matérias. Uma é uma madeira derivada do eucalipto, outra pode ser uma madeira derivada do pinus, e outra pode ser uma madeira derivada da araucária. E o quarto são materiais reciclados, que estes podem variar em grande escala. É a partir dessas matérias-primas que o papel é produzido hoje no Brasil. E é interessante pensar porque nós vemos, né, a tendência mundial de abandonar o plástico para o uso do papel. Infelizmente, por falta de conhecimento de algumas pessoas, né, elas terminam dizendo: tá trocando 6 por meia dúzia. E quando, na verdade, não é bem assim, porque o papel ele é muito mais ecológico, né, do que o plástico. Então, essa substituição é benéfica demais para o meio ambiente, né? Eu queria ressaltar um assunto, né, uma característica da fabricação de papel que tem sido considerado mito por muitas pessoas, que é o uso da água na produção de papel. Né? Então,
não existe nenhum fabricante de papel no mundo que não esteja geograficamente estruturado ao lado de uma fonte de água perene, ou seja, um rio perene. Então, a água, ela é o principal produto ou a principal matéria-prima na fabricação de papel e celulose. Qualquer outra matéria-prima você consegue substituir, mas a água você não consegue substituir. Então, ou tem muita água, ou então você esqueça que você não vai conseguir fabricar papel e nem celulose. Porém, o que as pessoas têm dificuldade de entender é toda a água que o fabricante hoje extrai dos mananciais, eles a devolvem mais limpa do que puxaram. Então, o tratamento é uma rigorosidade, uma exigência mundial. Você tira a água do rio, produz o papel, joga matéria química nessa água e depois você faz o tratamento dessa água e devolve ao rio muito melhor do que veio. E é interessante pensar nessa rigidez, né? Porque o selo FSC, de cadeia de custódia, e realmente há uma rigidez imensa, né? Por exemplo, a gráfica é auditada, mas não é só a gráfica, os fornecedores também são. Então há uma preocupação ambiental muito intensa, né, em relação a isso. E a nossa segunda pergunta para você é: quais são os principais tipos de papéis que existem e para que cada um é indicado? Essa também é uma pergunta bastante interessante, não é? Porque a diversidade de papéis que existe no mercado é muito extensa, mas é comum que todos os trabalhos que nós vemos e que nós produzimos aqui na gráfica, eles se limitam a 3 tipos de papéis: papel offset, papel couché e papel cartão. Que cada um deles, né, em si, tem uma variedade muito grande, né? Estes são os 3 principais tipos de papel que utiliza-se no mercado nacional: papel couché, papel offset e papel cartão. É bacana saber disso, porque eu mesmo tenho curiosidade, né, de conhecer um pouquinho como é que é a fabricação desse tipo de papel. Nós sabemos que o papel offset ele não tem revestimento, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso pra gente, né? Como é que é feito o papel couché, Fitz? Assim, lá, por exemplo, lá na Suzano, como é que é feito o papel couché? Como é que é a construção desse substrato, desse papel? O papel couché e o papel offset, eles têm uma similaridade no processo até determinado estágio. Então, o papel offset, né, ele é produzido através da celulose e tem um tratamento superficial, né, bem simples, somente através de uma camada de amido. E o papel couché é sua base principal, ou seu miolo principal, nada mais do que o papel offset sem tratamento. E aí ele passa a ser couché a partir da camada que se recebe revestindo as 2 faces do papel ou só uma. E aí é uma tinta que se chama tinta couché e que traduz ou que transforma o papel offset comum em papel couché L1 se o revestimento for só de uma face e couché L2 se for nas 2 faces. E aí tem a característica de ser face brilhosa e face fosca. É o couché fosco e o couché brilho, que são talvez os produtos mais consumidos, né, na cadeia produtiva de papel. E esse brilho fosco é a questão da tinta, né? É a tinta que muda, né? Exatamente. Você muda a tinta. Em relação ao uso desses papéis, né? Quais são os principais produtos que encontramos do offset, do couché e dos outros que a gráfica usa? É outra questão bem, vamos dizer assim, interessante, porque a variedade é muito extensa.
Então, é mais fácil a gente entender que segmentos, né, de mercado utilizam mais papel couché, outros segmentos usam mais papel offset, outro segmento usa mais embalagem. Se você for tentar dar exemplo de materiais que são feitos, fica muito difícil. Então, o papel couché, a gente pode dizer que ele sempre vai ser usado, tá, como uma matéria-prima para aqueles serviços que exigem qualidade de impressão. Se você está com foco em fazer algo que vá ter que destacar-se com a imagem, não tem outro papel a não ser o papel couché. Já o papel offset, ele foge um pouco dessa linha, porque o papel não tem revestimento, não tem brilho, mas em compensação você pode escrever sobre ele. Então você vai para uma linha de caderno, você vai para uma linha editorial, né, que tem opacidade, que facilita a leitura, né, e tem uma infinidade de outras atividades. Já o papel cartão, né, esse aqui abrange muito mais, né, oportunidade de uso. Então imagine que as embalagens que nós hoje podemos ver em qualquer lugar, né, está cada vez mais sendo feita, sendo utilizada como matéria-prima básica o papel cartão. Então, hoje é muito raro você chegar em algum supermercado, né, e não encontrar uma infinidade de embalagens diferentes. Tá? Então, o papel cartão, ele tem essa particularidade. O objetivo principal de sua produção é viabilizar embalagens. Quando a gente vai fazer algum impresso, né, uma das coisas que nos é perguntada é qual gramatura vai ser utilizada. Mas afinal, o que é gramatura? É um termo muito fácil de ser entendido, né? Gramatura, como o próprio nome já está dizendo, tem a ver com peso. Então, a gente tem as unidades de peso: grama, tonelada, quilo, né? E outras variantes. Então, a gramatura do papel significa que determinado papel terá um peso respectivamente correspondente a 1 metro quadrado desse papel. Então, quando a gente escuta falar que o papel couché é 240 gramas, significa que se você pegar um papel couché 240 gramas e cortar uma folha de 1 metro por 1 metro e botar na balança, obrigatoriamente ele vai ter que dar 240 gramas. Isso é gramatura. É o peso correspondente a 1 metro quadrado daquele papel que você está tratando. E isso vai influenciar na espessura, é isso? Não tem nada a ver espessura com gramatura. Espessura tem a ver com a forma de fabricar o papel e com o destino daquele papel que está sendo fabricado. Tá? Não tem nada a ver. Espessura é a distância de uma face do papel até a outra face do papel. Tem a ver com corpo, né? E gramatura não tem nada a ver com isso. É a constituição física do papel por metro quadrado. Legal, muito bom. Interessante, né, saber disso. Fitz, o tipo do papel ele influencia na economia do impresso, quando vai ser feito um orçamento e tal. O tipo do papel ele vai onerar, vai ficar mais caro ou mais barato, dependendo do tipo do papel, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Você perceba que quando você escolhe ou você precisa ter um impresso com qualidade visual, tá certo? Você só tem uma opção que é o papel couché. Então, se você quiser deixar de lado a qualidade de impressão, a qualidade visual do serviço, né, por conta de custo, com certeza você vai perder na qualidade de imagem. Então, se você quer de fato
ter um material impresso de qualidade, você vai ter que ir para o papel couché. Mas, hoje no mercado, não é, os preços de papéis se assemelham muito, diferentemente de 20, 30 anos atrás. O papel couché custava quase o dobro do papel offset, né? Por características mercadológicas, importação que não havia e tudo mais. Hoje em dia não, são muito similares. O preço do papel couché é muito similar, o preço do papel offset também, do cartão, eles se assemelham. E aí passa a ter uma nova influência na composição do preço que não tinha antigamente, chamada tecnologia de impressão. Então, este hoje é o fator diferencial para você ter um preço de impresso melhor ou pior, mais barato ou mais caro. Mas em termos de custo de papel, o papel hoje não representa tanto, né, na formação do preço do serviço. É interessante que a gente pode ver que quando sai os serviços, né, a gente consegue realmente perceber de cara quando um serviço ele é muito bem acabado, bem impresso, o couché ele traz realmente esse brilho, né, essa imagem, como o Fitz acabou de falar. Bem interessante. Pois é, então chegamos no final do nosso programa Graphicast JB, o podcast do mundo gráfico. Como vimos no episódio de hoje, a escolha do papel deve ser pautada em várias características, pois a gente pode ver que é um mundo, né? Não basta apenas ter um único parâmetro. Agradecemos a você, Fitz, por tanto conhecimento compartilhado e também a você que nos acompanhou. Muito obrigado e estamos à disposição. Sempre que for necessário, estaremos aqui para contribuir com mais informações. Para ouvir novamente este episódio, basta acessar o Graphicast JB pelo Anchor ou Spotify. Nos segue também nas nossas redes sociais, @GráficaJB. Tchau, tchau! Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o Graphicast JB, com as impressões sobre o mundo.